Senhor presidente, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado, o Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, terá um momento histórico na sessão marcada para amanhã, quarta-feira. Na sessão de amanhã, será julgado a ação declaratória de constitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil para que seja declarada a constitucionalidade da Lei Complementar 135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. A chamada Lei da Ficha Limpa. Esta decisão da mais alta Corte Constitucional do país, provocada pela OAB, provocado pelo Movimento pela Ética na Política, é esperada por enorme ansiedade do conjunto da sociedade brasileira. É importante voltar, recordar a história, destacando que a Lei 135/2010 é uma das manifestações mais claras do exercício da soberania popular. O nosso legislador constituinte, em 1988, declarou que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, em que o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou diretamente na Constituição, ou diretamente nos termos da Constituição. Quando o legislador constituinte assim o fez, ele declarou que o povo brasileiro poderá exercer o poder elegendo representantes, como nos elege os deputados, e também exercendo o poder diretamente nos termos do artigo 14, inciso 1, inciso 2, inciso 3 da Constituição. Um dos mecanismos trazidos pela Constituição de exercício da vontade popular é a iniciativa popular. Inciso 3 do artigo 14 da Constituição da República. Esse dispositivo foi o que gerou que mais de 1 milhão de brasileiros subscrevessem a Lei Complementar 135 em 2010 e essa lei complementar tivesse sido aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e tivesse sido aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado. Eu não vou entrar aqui no mérito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, anteriormente, em maio, em relação à Lei Complementar 135. Naquele julgamento, existia lá todas as controvérsias arguídas em virtude da lei, em especial de que ela não havia cumprido o período de anterioridade previsto no artigo 16 da Constituição. Se naquele julgamento de maio havia a chamada controvérsia, não me parece que há qualquer controvérsia. Não me parece que exista, qualquer equívoco sobre o julgamento que pesa sobre o Supremo Tribunal Federal amanhã em relação à Lei Complementar 135. A decisão de amanhã é sem dúvida urgente, de modo a que se evite qualquer insegurança jurídica em relação às eleições de 2012. Mas é urgente para que se evite também qualquer insegurança em relação aos preceitos constitucionais. Me parece claro que a urgência dessa decisão, ela é reclamada todo dia, que nós assistimos denúncias ou casos de políticos que repetidamente descumprem os mandamentos constitucionais, descumpre os mandamentos previstos no artigo 37 da Constituição, de que um gestor público ou um parlamentar deve se comportar de acordo com os princípios de legalidade, de impessoalidade e de moralidade. Cada vez que nós assistimos isso, reiteradas vezes, sendo suscitado para nós pelo noticiário,
se reivindica, se reclama a necessidade que nós temos, presidente Benedito de Lira, do cumprimento da Lei Complementar 135. Além disso, é importante suscitar aqui o que diz a Constituição no seu artigo 14, no parágrafo 9º, que é o mandamento que inspira a Lei Complementar 135. Vamos lá. Ipse literi, a Constituição, no parágrafo 9º do artigo 14, diz o seguinte: Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Se não restasse clareza ao que está disposto no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, de que diz que para ser candidato tem que cumprir, tem que existir, como se não restasse clareza, claramente, letra do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, que diz clara e abertamente que para ser candidato tem que cumprir pré-requisitos de probidade administrativa e de moralidade. Como se não restasse clareza no parágrafo 9º do artigo 14, que diz que para ser candidato tem que ser observada e considerada a vida pregressa do candidato. Como se não restasse clareza no que está aí, tem a própria denominação, a própria definição do termo candidato. Candidato, senhor presidente, é uma palavra que vem do latim, cândido. Candidato é aquele que é cândido. No latim, cândido é aquele que é puro, é aquele que é limpo. Ou seja, o próprio termo candidato diz que para se candidatar tem que ter pureza, tem que ser limpo. Este é o pré-requisito para ser candidato. A Constituição só fez reafirmar o que o vocábulo, a etimologia da palavra já havia proclamado. A Constituição só fez reafirmar que para ser candidato necessitava existir uma lei complementar em que essa lei complementar versasse sobre os critérios de probidade administrativa, moralidade e vida pregressa do candidato. Para isso, que teve uma lei de inelegibilidade, a 64 de 1990. E para isso, que o povo brasileiro mandou para cá, por iniciativa sua, conforme preceitua a Constituição, no inciso 3 do artigo 14, mandou para cá uma iniciativa popular referendada por mais de 1 milhão de assinaturas para que o Congresso Nacional aprovasse, e como o Congresso Nacional aprovou, assim o fez, uma lei que cumprisse, que estabelecesse os pré-requisitos para ser candidato. Então, senhor presidente, me parece, eu faço questão de enfatizar todos esses aspectos em relação à necessidade da Lei Complementar 135/2010, porque me parece que não há dúvida. É lógico que essa decisão não é de nós, legisladores. Nós, legisladores, já o fizemos quando aprovamos a Lei Complementar 135. Essa decisão agora é da Suprema Corte Brasileira. Mas me parece que não há dúvida sobre os pré-requisitos que existem de constitucionalidade da Lei Complementar de 2010. Quando nós aprovamos, e quando o povo brasileiro, mobilizado pela CNBB, OAB, ABI e entidades da sociedade civil, aprovou a Lei Complementar 135, foi para dar cumprimento ao sentido da palavra candidato e foi para dar claramente cumprimento ao que quer dizer o sentido do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Está aí, então, o Senado, está aí, então, a
o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Judicial Brasileira, diante de uma decisão histórica nesta quarta-feira, amanhã. Eu quero acreditar que a decisão será em respeito a milhões de brasileiros que subscreveram a Lei Complementar 135. Eu quero acreditar, querida senadora Ana Amélia, que essa decisão de amanhã será em respeito por milhões de brasileiros e pela mobilização feita por entidades do porte, da gloriosa entidade que a senhora pertence, a Associação Brasileira de Imprensa, do porte da OAB, do porte da CNBB, para que nós tivéssemos uma lei que cumprisse, que cumprisse o que é exigido pela Constituição.